Agora a gente pega toda essa primeira parte da nossa edição dedicada a conferir os votos do ministro Fux em relação aos crimes imputados aos réus e chama a Júlia do Ailib para conversa porque ela acompanhou todo o voto do ministro direto de Brasília. Júlia, boa noite para você. Olha, eu sei que é uma missão quase impossível diante da duração do voto, mas eu confio em você, Júlia. Quais são, no teu entendimento, os pontos que devem guiar a nossa análise aqui? Renata, foi uma maratona, né? Boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando. Olha só, diferentemente dos votos do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Flávio Dino, em maior ou menor grau, que acompanharam a acusação, o voto de Fux acompanha praticamente todas as demandas das defesas. Pegando os crimes principais, Renata, que foram atribuídos aos 8 acusados, os 5 principais. Pegando, por exemplo, a organização criminosa, ele disse, não tem estrutura, nem é permanente, então não tem organização criminosa e não usou a arma. Já era um crime muito importante, imputado pela Procuradoria-Geral da República. Os crimes contra a democracia. Os crimes contra a democracia, ele primeiro diz que um absorve o outro e que o menor absorve o maior. Aí, quando ele vai analisar o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que é o que ele entende que fica, ele traz aquela discussão que a gente já fez aqui no JG. Ele fala, olha, o crime é tentar, mas tem que executar essa tentativa. E não houve, na visão dele, uma execução dessa tentativa. Houve só cogitar, pensar, o ato preparatório. Aí, Renata, já derruba um argumento principal da Procuradoria-Geral da República. Depois disso, ele foi ali ponto por ponto. No caso do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, ele fala que as entrevistas, as declarações que a Procuradoria apontava como um elemento fundamental, inclusive de grave ameaça aos poderes, ele fala que não, que são bravatas, que é choro de perdedor e por aí vai. ABIN, não houve crime. Usar a Polícia Rodoviária Federal, não houve crime, diz ele. A questão da minuta, Renata, que é um documento muito importante nas suas diferentes versões. Os comandantes disseram que a minuta era na contramão da lei. 2 comandantes deram depoimentos. Ele diz que não dava para comprovar nada com a minuta. Bom, concluindo, ele só vê problema mesmo, e aí ele acata a acusação com o Cid, com o Braga Neto, como vocês diziam, e aí especificamente com a execução, olha aí ele vê que tem execução do punhal, do plano punhal verde e amarelo, que é aquele Copa 2022, que são os homens na rua fazendo monitoramento das autoridades no plano para matá-las. Nesse ponto, exclusivamente, ele vê que tem um problema. Renata, analisando ali a acusação da Procuradoria, é claro que há pontos que são mais sólidos e pontos que são mais frágeis. Ele pega exatamente os mais frágeis, como a questão do 8 de janeiro, que é mais difícil para a Procuradoria apontar os réus lá no 8 de janeiro, já que eles não estavam lá, então é uma questão mais difícil para a acusação, mas ele atropela os pontos que são mais sólidos, como a minuta que eu acabei de falar. Então ele faz ali, é como se ele projetasse, colocasse a lupa no que é mais difícil para a acusação e tirasse da mira, né, tirasse da lupa o que é mais sólido, que está mais comprovado pela Procuradoria-Geral da República.